Os primeiros 80 anos da vida de Moisés é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa o seu likezinho aí, seu joinha para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que é formado por 50 capítulos. Já estudamos o livro inteirinho. Todos os vídeos estão disponíveis aí no playlist Gênesis capítulo por capítulo. Estamos estudando agora o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que é formado por 40 capítulos. Neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 2. A introdução e a primeira aula, elas estão no playlist Êxodo capítulo por capítulo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu sugiro você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do segundo capítulo. Primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo número 10. Tema, o nascimento de Moisés. Segunda parte, do versículo 11 até o versículo 22. Tema, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Terceira parte, do versículo 23 até o versículo 25, que é o último versículo. Tema, a morte do rei do Egito. Vamos ler do primeiro até o quarto versículo do capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com bitume, piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Como nós vimos no texto, Moisés era da tribo de Levi, por parte de pai e por parte de mãe. Os nomes dos pais de Moisés, eles aparecem no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 20. Vamos ver? Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Agora, no mesmo livro, no capítulo 15, verso 20, fala o nome da irmã de Moisés, que era mais velha do que ele. Vamos ler? A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Observou que a mãe de Moisés, Joquebede, era casada com o seu sobrinho? Mas de repente você pode perguntar, casamento consanguíneo é pecado. É verdade, mas isto passou a ser pecado quando Deus deu a lei para Moisés. Portanto, quando houve este casamento, não era proibido, porque a lei ainda não existia. Outro detalhe importante é que o versículo 2 fala que a criança era bonita. E isto é confirmado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, na pregação no discurso de Estevão. Observe. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai.
Como nós aprendemos no vídeo anterior, o faraó decretou que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser jogadas no rio Nilo. E aprendemos também que tinha muitos crocodilos no rio Nilo. Logo, estes animais devoravam as criancinhas, porque sabemos que o crocodilo é um animal carnívoro. Importante também salientar que Deus, que a providência divina, utilizou o mesmo rio onde eram jogadas essas criancinhas para morrerem, o mesmo rio foi utilizado para salvar Moisés. Veja como Deus atua. E nós vamos encontrar nas Escrituras muitos relatos bíblicos onde Deus pega uma estratégia diabólica, uma estratégia do diabo e utiliza aquele mesmo meio para uma providência, uma solução divina. Como nós vimos nesse caso, Moisés, o mesmo rio que foi usado como estratégia do diabo para matar as criancinhas, Deus utilizou para salvar Moisés. Vamos recapitular o nosso gráfico genealógico? Como nós já aprendemos em aulas anteriores, Levi é filho de Lia, é o terceiro filho de Lia. Portanto, Miriam, Arão e Moisés são descendentes de Levi. E esta tribo, os descendentes de Levi, serão escolhidos para formar a classe sacerdotal, mas isso nós vamos aprender mais na frente. Vamos dar também uma olhadinha no nosso mapa. Esta é a região que eles estão habitando, a terra de Gósen, e aí o delta do Nilo, o rio Nilo, onde o faraó determinou que as criancinhas deveriam ser jogadas. O objetivo de Faraó era que o povo não se fortalecesse. As meninas deveriam ser poupadas, mas os meninos jogados no rio Nilo. Vamos ler agora do versículo 2 até o versículo 10. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é o menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Novamente, nós vimos aí a providência divina. Deus salvando Moisés, porque Deus tem um grande plano, retirar o povo do Egito. E quem Deus escolhe para comandar, para administrar, para conduzir este plano, é exatamente esta criancinha, Moisés. Outro detalhe, aprendemos nesse texto que Moisés teve duas mães, uma mãe natural e uma mãe de criação. A mãe natural, como nós vimos, Joquebede, que era da tribo de Levi, e seu marido também era da tribo de Levi. Aprendemos também que ele tinha uma irmã mais velha de nome Miriam e um irmão de nome Arão, que será o sumo sacerdote, mas isso nós veremos mais na frente. A mãe natural de Moisés passou para ele quem era o seu povo, a história de seu povo, e passou de tal maneira que aquilo ficou guardado no coração de Moisés. Ela ensinou muito bem esta criança. Já a mãe adotiva educou Moisés na ciência do Egito.
Observe o que Estevão diz no seu discurso, na sua mensagem, capítulo 7, versículo 22. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Viu a educação que Moisés recebeu? Podemos falar que Moisés era um cientista, porque ele conhecia toda a ciência do Egito, e o Egito foi o primeiro grande império mundial. Com certeza você já viu falar da arquitetura egípcia, as pirâmides construídas pelos egípcios, os achados arqueológicos que estão aí nos museus. Só dá um Google aí, você vai ver, conhecer o potencial desta civilização egípcia. E Moisés estava mergulhado naquela cultura, aprendeu toda a ciência. Eu sempre digo para os meus alunos do curso presencial, tirando Jesus, é claro, nós temos dois homens na Bíblia que Deus mais usou. No Antigo Testamento, sem dúvida, foi Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: a Torá, a Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a estrutura, o alicerce das Sagradas Escrituras. E no Novo Testamento, o Dr. Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, falava mais de uma língua. Do Novo Testamento, dos 27 livros, Paulo escreveu 13. Isto porque nós não sabemos quem escreveu a Epístolas aos Hebreus. Pode até ter sido Paulo, mas nós não podemos afirmar. E se Paulo escreveu aos Hebreus sozinho, Paulo escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Mas, infelizmente, nos nossos dias ainda encontramos irmãos que ensinam que não deve estudar a palavra de Deus, que não deve estudar teologia. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Vamos agora para a segunda parte, do versículo 11 até o 22. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Tomando como base o discurso de Estevão, a pregação de Estevão, que está no capítulo 7, nós podemos afirmar que Moisés tinha 40 anos. Vamos confirmar isto? Está no versículo 23 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Olha que informação importante. Vamos agora rever o nosso mapa. O texto diz que Moisés fugiu para a terra de Midian. Olha aí onde ficava a terra de Midian. Moisés, na sua fuga, viajou mais ou menos 400 quilômetros para chegar na terra de Midian. Saiu da terra de Gósen e foi para a terra de Midian. Vamos agora ler do versículo 16 até o 22.
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Veja que Moisés era um homem forte, tinha habilidade militar, de luta. Tanto é que ele havia matado um egípcio, por isso que ele fugiu. E agora ele também salvou aí as filhas de Jetro, que estavam sendo importunadas por pastores da região. Veja que não tinha como as mulheres resistir àqueles pastores. Mas Moisés, nós não sabemos quantos pastores eram, sabemos que era mais de um. E Moisés expulsa aqueles pastores, livra aquelas moças, defendeu aquelas moças, e depois ele vai se casar com a filha de Reuel, que a Bíblia também chama de Jetro, que era midianita e sacerdote. E Zípora gerou 2 filhos, e para o primeiro filho Moisés deu o nome de Gerson. Sobre o segundo nós vamos aprender mais na frente. Nós vamos aprender também que Moisés passou 40 anos ali na região de Midian. Observe a terceira parte, do versículo 23 até o versículo 25, que é o último versículo. A morte do rei do Egito é o tema. Vamos ler os versículos 23, 24 e 25, que é o último versículo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Estes 25 versículos que nós estudamos nos mostram 80 anos da vida de Moisés. Veja que interessante, a primeira etapa no Egito de 40 anos e a segunda etapa em Midian, mais 40 anos. Mas Moisés viveu 120 anos, logo temos mais 40 anos da vida de Moisés para estudar, mas esse estudo nós faremos nas próximas aulas. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.